Estamos aqui no Lar Espírita Luiz Gonzaga hoje para poder estarmos conversando sobre a parábola da candeia, tá? O meu nome é Cristina, faço parte aqui do Centro Luiz Gonzaga e do 31º Seu, e eu vou fazer a página de abertura do livro Pão Nosso, capítulo 7:5, chamado Murmurações. Vamos lá. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo, para organizar as palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Bom, Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, cumprindo o nosso trabalho e a nossa tarefa no bem. Que o Senhor possa nos ajudar a proferir a palestra de hoje e que possa abençoar a todos aqueles que nesse momento estão de comum com o mesmo pensamento no bem. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, a gente vai estar falando hoje sobre a parábola da candeia, e a intenção não é da gente poder ficar só comentando sobre a parábola, mas também propor que a gente possa pensar sobre ela. E com isso a gente vai estar começando a falar. Lógico que eu tô com uma colinha aqui, porque senão a gente fica meio perdido, para a gente poder encadear aí o pensamento. E a gente vai lembrar que essas parábolas, todas elas, são usadas como narrativas para transmitir alguma verdade que seria indispensável de ser compreendida. E a gente sabe que essas parábolas do Evangelho são alegorias que contêm preceitos morais, tá? E a parábola da candeia, ela tem a seguinte situação, porque ela comenta durante a parábola que não há coisa oculta que não venha a se manifestar, nem coisa secreta que se não haja de saber e vir à luz.
né? Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á dado. E ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. E isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 18. A gente sabe que a parábola, ela fala, né, de desvendar o véu, de tirar a candeia debaixo do alqueire, né, quer dizer, debaixo da mesa, e colocar ela em cima da mesa para que todos possam ver a claridade. E aí, nessa situação de ver a claridade, a gente fica pensando, né, como seria isso, né? Como distribuir essa claridade para todos? Na verdade, a parábola quer dizer para a gente no sentido de poder semear, poder fazer com que essa luz, né, essa fé não desfaleça, que essa luz possa ser dividida entre todos, né? Todos possam ter a condição, né, de receber ao mesmo tempo as instruções e os bons ensinamentos. Né? Na verdade, naquela época, né, de Jesus, tudo era falado em forma de parábolas, porque as pessoas não tinham conhecimento, né, para abstrair e tentar entender todas as condições que ele falava. Mas quando a gente propôs, né, que a nossa discussão de hoje fosse para falar sobre a parábola da candeia, foi exatamente para que a gente pudesse chegar na reflexão de Lucas, mas ligado ao capítulo 11, versículos de 33 a 36, que ele faz uma referência muito interessante à candeia, como se fosse a candeia do corpo, que é o olho. A gente está muito acostumado a ouvir a parábola da candeia, essa de tirar debaixo do alqueire e colocar, né, para que todos vejam, mas a gente nunca pensa nessa continuação, né, de Lucas, que faz a referência da candeia do corpo, né, a candeia sendo o olho. E isso chama bastante atenção e me chamou na época quando fiz o estudo sobre isso, porque quando a gente pensa, né, voltado para isso que ele fala, a gente vê que isso significa uma verdade geradora da iluminação. Geradora da iluminação como autoiluminação, né? O olho como eu olhar para dentro de mim, né? Não para fora, mas valorizar o dentro. E essa autoiluminação acontece por meio do conhecimento da verdade universal, de que o Evangelho de Jesus é uma perfeita síntese e do autoconhecimento, por meio do qual a gente vai buscar a verdade interior que está em cada um de nós. E Jesus diz lá em João, capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a gente precisa estar refletindo sobre ela para poder a gente sentir isso, não só no nosso corpo, mas a gente poder senti-la no nosso coração e poder principalmente vivenciá-la. A página de abertura fala isso, né? Que a gente tem muitas pessoas que murmuram, reclamam, falam, não contribuem com nada, né? Não contribuem nem com uma palavra de apoio, com a ajuda com as mãos no trabalho. E a gente precisa, né, vivenciar isso tudo, né? Vivenciar não só dentro do nosso coração, o que a gente pode fazer de ajuda ao outro, mas vivenciar no nosso dia a dia como exemplo daquilo que Jesus gostaria que a gente fizesse. E aí a gente lembra que o conhecimento por meio da função, da cognição, né, do nosso pensamento, da parte intelectual, é apenas um início desse processo de libertação. É um alicerce da libertação e importantíssimo, mas não é todo o edifício, né? Não é toda a construção.
O processo de conhecer a verdade, ele vai sempre se dar por meio do estudo das leis divinas, que a gente traz em nossas consciências, e depois o convite é que façamos os exercícios para senti-la dentro do nosso coração, e somente acontecerá a partir do que a gente começar a se autoconhecer. Deve ser exposta por aqueles que já tiveram a felicidade de conhecê-la, pois sem esse conhecimento, tudo vai se paralisar. A marcha da evolução humana se paralisa. Ninguém acende a lâmpada, né? E coloca algo sobre ela para cobrir, né? A gente sempre acende a lâmpada para que a gente possa iluminar. E que a gente possa ser luz em meio às trevas. Luz para iluminar e servir de exemplo aos outros, né? Nos tornando, como ensina o apóstolo Paulo, cooperadores de Deus e embaixadores de Cristo. E aí, a partir desse momento em que a gente busca iluminar, fica bastante evidente que a gente vai começar a perceber as nossas imperfeições. Se eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo a perceber as minhas imperfeições, os meus sentimentos de egoísmo, que vão começar a ficar muito marcantes e evidentes. E essa busca dessa verdade, desse autoconhecimento, de eu saber que eu ainda sou imperfeito, ela é muito necessária para esse nosso processo de transformação, que é lento, mas que vai acontecer. Cada um, entendendo todos nós, que cada um vai ter o seu tempo para poder chegar a essa transformação, a esse conhecimento. E quanto mais a pessoa realizar ações dentro da direção do que é o essencial, mais lhe será dado forças, determinação, entusiasmo, para que ela possa continuar firme nesse processo de transformação, nesse processo de autotransformação, que é o mais importante. Dá trabalho para a gente buscar isso. Dá trabalho para qualquer um de nós, inclusive para mim também, que é um exercício diário. A gente precisa fazer esse exercício diário. A verdade da verdade e do autoconhecimento. Só que a gente tem alguns problemas, né? Como a preguiça, que faz com que a maioria das pessoas fuja desse trabalho de conhecer a verdade, né? Tanto é que o próprio mestre nos ensinou que não existe crescimento sem o trabalho, né? Então, para que a gente cresça, a gente precisa trabalhar. E atentemos para o símbolo da candeia, que é o inicial que a gente, né, queria falar, que a claridade na lâmpada, ela consome força ou combustível, e que sem sacrifício de energia ou desse óleo dessa candeia, não tem como ter luz. E para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso e a vida. A nossa existência é uma candeia viva. Coloquemos as nossas possibilidades ao dispor dos nossos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. E isso é uma coisa importante. Ninguém deve deter o conhecimento só para si, né? Isso é uma coisa muito ruim. A gente tem que aprender a dividir. Ser perseverante. Por outro lado, mantendo-se envolvido pela essa túnica, né, da humildade que Jesus tanto propôs a todos nós, da benevolência, do perdão e principalmente da fé. A gente aprende a incorporar a luz em nós mesmos. E aí, não só isso, mas o que me fez com que a gente pudesse estar tentando falar da candeia e propor esses pensamentos todos a vocês, é porque a gente já está pensando também no encontro próximo do carnaval, né? Do ENEF, que a gente fala tanto todos os anos,
a respeito do que é o encontro das famílias espíritas ao longo do carnaval, e que esse ano, o nosso tema, quer dizer, o ano para 2021, é exatamente luz do mundo, cada coração uma candeia. E aí a gente fica propondo, né, para que todos nós pensemos, né, a respeito disso, porque a gente já vem estudando com relação a isso, junto ao CERJ, junto aos núcleos todos e aos polos que vão fazer parte do encontro durante o carnaval, sobre essa candeia, né? E aí, qual é a proposta que eu trago para todos nós essa noite? É que possamos pensar, né? Não só a candeia como iluminação, mas pensar como nós vemos Jesus em nossas vidas. Como ainda eu vejo Jesus como apenas uma lamparina, ao invés de uma luz maior. Será que eu já consigo definir isso? Definir que Jesus é uma luz muito maior do que apenas uma lamparina que eu tiro debaixo do alqueire e coloco para poder todo mundo ver. A outra proposta é encarar, né, como o encontro de Jesus com Saulo, né? Paulo depois, mas o seu primeiro encontro é ainda Saulo. Ele encontra Jesus na estrada de Damasco e a luz o cega, de tão forte, né? De tão luz intensa que era. E aí a gente fica pensando, quantas vezes para todos nós, né, a gente não fica com esse saber que essa luz pode chegar até nós, né? Como a gente fica sem entender que a gente também pode ter essa luz, pode ter esse Jesus que pode chegar a todos nós. E às vezes a gente deixa que essa luz passe, que essa luz tão grandiosa que é Jesus não chegue até nós. Por que não chega? Porque o meu egoísmo não permite, porque eu fico murmurando, como disse na lição de abertura, como eu não consigo fazer os trabalhos de ajudas comunitárias, de ajuda ao próximo, eu não consigo nem me autoconhecer. Então, a proposta da gente hoje é fazer com que a gente repense de que forma podemos fazer com que essa luz grandiosa possa chegar a cada um de nós. E não só isso, mas como vemos Jesus em nossas vidas e assumir, né, a nossa posição enquanto candeia. Tá? Isso é uma coisa muito importante, né? Não esperar que o outro assuma a sua posição, mas que nós assumimos as nossas posições enquanto candeias, para que cada um de nós possamos iluminar, né, a cada ser, a cada pessoa que possa chegar junto a nós. E enquanto assumimos a nossa posição de candeia, a gente pode usar isso em benefício, não só da gente próprio, mas principalmente benefício ao outro, como estendendo as nossas mãos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante de pensarmos, né? O que estamos fazendo agora, nesse momento, né? Nas nossas vidas, estamos todos em momentos de pandemia, né? Todo mundo preocupado, todo mundo com essas situações, mas temos que pensar que estamos no isolamento que é necessário, mas isolamento que não significa abandono. Porque tem muita gente sofrendo sim, mas não é sofrendo só por conta da pandemia, é sofrendo por falta de ter alguém com quem conversar. Será que hoje eu já tive condições de ligar para alguém e perguntar se ela está bem? Cada um de nós já parou para pensar sobre isso? Então, que sejamos luz na frente de todos, que a gente possa estender as nossas mãos,
a todos que, independente se venham pedir ou não, mas que com certeza vamos encontrar sempre alguém na nossa frente que precisa dessa ajuda, tá? Era sobre isso que eu gostaria de falar. Eu acho que essa parábola é muito rica, principalmente quando a gente olha para essa segunda parte, que é uma continuação, né, da candeia do olho, né, como ela sendo o olho para olhar para nós. Minha bateria, infelizmente, coisas da tecnologia acabou, então a gente tentou carregar aqui o mais rápido possível, tá? Mas gostaria de agradecer e que essa lição ficasse para todos nós, né? Com relação a todas essas proposições que a gente falou aqui e que pudéssemos pensar a respeito dessa lição, tá? Que possamos ser luzes, sermos candeias, né? Para que a gente possa iluminar a todos que possam passar pelo nosso caminho, que sejamos exemplo, aquilo que Jesus queria que fôssemos, tá? Agradeço a participação de todos, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse assunto, tá? E que todos fiquem com Deus, possamos ter uma boa noite, tá? Principalmente que possamos, ao despertar amanhã, possamos estar melhores do que estamos hoje, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada.